resenha do TJSC. Está no ar a resenha TJSC. Acompanhe a seguir o noticiário do Poder Judiciário de Santa Catarina. Consumidor é chamado de ladrão por funcionária de supermercado que acabou sendo condenado a pagar indenização. Da sala de imprensa, repórter Gustavo Falu. A 5ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou um supermercado a pagar R$15 mil pela acusação injusta de furto contra um consumidor diante de outros clientes. Segundo os autos, o homem e seu amigo escolheram um pacote de biscoito e foram ao caixa pagar. Enquanto aguardavam na fila, uma funcionária do supermercado afirmou que o autor tinha consumido iogurte e descartado a embalagem, chamando ele de ladrão. Para o relator do recurso, o desembargador Henri Petri Júnior, o réu ocasionou constrangimento e vergonha ao autor sem comprovar seu ato ilícito. Estudante que teve que refazer curso de engenharia para conseguir registro profissional no CREA é indenizado. Mais informações com a repórter Heloísa Medeiros. Uma universidade deverá pagar R$46 mil a um ex-aluno de engenharia que não conseguiu registro profissional no CREA. A decisão foi da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Os autos explicam que o recurso foi negado porque a grade não tinha matérias suficientes de engenharia mecânica. A falta do registro fez o estudante rescindir o contrato com uma empresa e refazer o curso em outra universidade. O desembargador relator Jorge Luiz de Borba explica que a universidade precisa ser reconhecida pelo órgão de classe para não limitar a atuação profissional dos seus alunos. A decisão foi unânime. Pesquisa de satisfação realizada pela Diretoria de Gestão de Pessoas, DGP, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, revela que o comprometimento do colaborador do judiciário, seja ele magistrado, servidor ou mesmo estagiário com a instituição, suplanta 80%. O resultado projeta a expectativa dos gestores em ampliar o grau de efetividade nos serviços prestados pelo TJ à sociedade. O chefe em exercício da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas, Marcelo Dias e Silva, explica a importância da pesquisa. Esse resultado ele tem por finalidade subsidiar ações da administração em vistas à melhoria do clima organizacional. Os resultados são apresentados anualmente para a administração, que poderá, a seu critério, utilizá-los para planejar ações de melhoria do clima organizacional. Os colaboradores participaram da pesquisa por meio eletrônico, informando questões como tratamento dos colegas de equipe no ambiente de trabalho, comunicação com superiores hierárquicos, valorização mútua, cooperação entre integrantes de grupos na realização de atividades e orientação superior, sempre em busca de melhoria no desempenho profissional dos servidores. Marcelo Dias e Silva destaca. A importância de uma pesquisa é sempre ter padrão de comparação. Então essa pesquisa ela foi reformulada em 2014, ela era uma pesquisa um pouco mais frágil em termos de ferramenta, ela tinha apenas 7 questões e abordava vários aspectos em uma mesma questão, não permitindo identificar exatamente qual era o problema que estava sendo identificado. Então, a partir de 2014, ela foi reformulada e uma pesquisa ela tem significância quando você consegue trazer um histórico, né, um histórico desses dados para poder identificar o que está sendo feito e os resultados do que está sendo feito. Participaram desta edição 2.262 colaboradores do Tribunal de Justiça e das comarcas. Foi apurado um índice de 59,30% para indicar o grau de satisfação global das pessoas com a instituição em relação ao conjunto de componentes pesquisados. Na primeira pesquisa, o índice foi de 62,96%. Oportunidades de promoção nos cargos efetivos, plano de saúde disponibilizado e políticas de benefícios, neste último ano, integram a parte de baixo da pesquisa, com baixos índices de satisfação apurados. De acordo com o chefe em exercício da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas, o resultado da pesquisa é informado ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Essas informações elas são passadas primeiramente para a assessoria de planejamento da presidência, que tem como uma de suas tarefas, atribuições, informar o CNJ esses dados, já que o CNJ regulamenta que todos os tribunais devem ter esse índice de clima organizacional e a partir daí a assessoria de planejamento pode, junto com a presidência, utilizar esses dados para orientar as ações que
que serão tomadas ou para auxiliar na tomada de decisões sobre priorização de projetos ou decisões. Justiça condena empresa a pagar pensão à família de trabalhador que teve doença agravada pela função que exercia. Detalhes com a repórter Heloísa Medeiros. A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou uma empresa de fundição a indenizar em R$30 mil as familiares de um homem que teve doença agravada por causa da atividade que exercia e acabou falecendo. A empresa pagará também uma pensão mensal à viúva e às filhas. Os autos explicam que o homem já era portador de silicose pulmonar quando ingressou na empresa, que não realizou nenhum exame admissional. O desembargador substituto Jorge Luiz Beber explica que a empresa foi negligente ao admitir o trabalhador sem submetê-lo ao exame de saúde. A decisão foi unânime. Grupo acusado de fraudar concurso público obtém habeas corpus. Detalhes com o repórter Gustavo Falu. A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina concedeu um habeas corpus para um grupo de pessoas que supostamente fraudou um concurso público na região central do estado. A decisão implica em uma série de medidas restritivas de direito. Os réus estão proibidos de frequentar bares e boates, também não podem conversar entre si e com testemunhas do processo e precisam manter o endereço sempre atualizado. Para a Câmara, a imposição de medidas cautelares evita o cumprimento antecipado da pena, quando os motivos para a prisão não estão fundamentados. E neste sábado tem o programa Justiça Legal. A apresentadora Gabriela Halpe traz os destaques. Gabriela. Oi, Marco. O Justiça Legal dessa semana traz matérias que fazem referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi comemorado no início desse mês. Vamos mostrar as exposições fotográficas e de artes plásticas que acontecem até o fim de junho no complexo da sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tem também um passeio pela cidade de Laguna. A nossa equipe foi até lá conhecer o trabalho da técnica judiciária auxiliar Suiane de Oliveira de Melo, que constrói peças de decoração a partir de materiais recicláveis. No quadro Entrevista, quem conversa conosco é o advogado Eduardo Borba Lamini, que fala sobre bioética e biodireito, e ainda a cobertura do encontro que apresentou os bons resultados da campanha Copo Plástico Zero. O programa vai ao ar neste sábado a partir das 2h da tarde na TV Justiça. Até lá! A resenha TJSC traz um trecho da entrevista com o advogado Eduardo Borba Lamini sobre bioética e biodireito. Acompanhe. Porque a bioética ela acaba sendo um estudo das relações humanas, tá? E aborda muito o aspecto moral, o aspecto ético e o aspecto jurídico. Ela tem um objetivo de preservar a saúde, né, e de preservar a integridade física e psíquica e a vida como um todo. Podemos dizer então, a grosso modo, que o biodireito é o direito aplicado na bioética, ou seja, as relações jurídicas que legitimam o direito das pessoas. O biodireito e a bioética, eles acabaram surgindo da necessidade de regular a vida social, né, a partir do quê? A partir dos avanços tecnológicos da área da medicina, né, e isso dá qual o limite ético para a aplicação dessas tecnologias na vida, seja do ser humano, dos animais ou até do vegetal. Atualmente, quais os temas que estão sendo discutidos no biodireito, a nível mundial e também nacional? Certo. Bom, desde a parte da questão vegetal, que são os alimentos transgênicos, né, que é a mutação de genes das plantas em laboratório, passando da questão da início e terminalidade de vida, ou seja, o direito do embrião nas reproduções assistidas, né, até a terminalidade de vida, onde se debate muito a eutanásia, né, distanásia e ortotanásia. Nós temos também a questão da clonagem, a questão do aborto, a questão da relação do médico e paciente, o sigilo profissional, a questão da AIDS. Então, assim, são várias questões debatidas e que, quando acontece algum fato concreto no mundo, se levanta novamente uma discussão sobre aquele assunto. No caso do Brasil, há pouco tempo atrás, por causa da Zika, houve novamente a discussão sobre o aborto, né? Então, o que é permitido pelo Brasil, a princípio, só a questão dos fetos anencéfalos, né? E na questão também de estupro, desde que seja comprovado através de BO, né? E processo judicial. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Reportagens Gabriela Halpe, Heloísa Medeiros e Gustavo Falu. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça. Até breve.